não sei em que estágio você está diante de Deus, mas se você estiver naquele estágio onde o Espírito de Deus tem mostrado para você tudo aquilo que você é, onde o Espírito de Deus tem mostrado para você tudo aquilo que você não é, o Espírito de Deus talvez nesses dias esteja gerando um quebrantamento no seu coração, fazendo você entender que nós não somos nada. Somos dependentes de Deus. Sem Deus nós não poderíamos fazer nada. É verdade. Às vezes o Senhor te mostra, te faz tomar consciência dos seus defeitos. E você começa a pensar assim, puxa, será que todo mundo é assim como eu? Será que essa galera que o Senhor comprou com sangue, será que esse povo é um povo tudo igual? Um povo cheio de defeito, e o Senhor os ama a si mesmo? Um povo cheio de falhas, e o Senhor continua a amá-los? Talvez você já tenha se visto assim. O Espírito de Deus diz para você que o Senhor Deus é perfeito e Ele está te aperfeiçoando. Deus conhece os seus defeitos mais do que você. Deus conhece as suas fraquezas mais do que você. Deus te vê melhor do que você. Só que tem um detalhe. Deus vê o melhor para você. Aleluia, glória. Deus conhece suas fraquezas, limites e defeitos, mas Ele te vê glorificado. Ele te vê perfeito. Ele te vê reinando com Cristo. Aleluia. É assim que o Pai olha e vê você e eu. Amém? Glorificado seja o nome santo do Senhor. Vamos ter um pregador de fora hoje? Pregador de fora, que é um pregador de dentro. Estenda sua mão para cá. Pai querido, em nome de Yeshua, te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos. Abrimos para o Senhor os nossos corações e pedimos que o Espírito Santo comece a falar com poder, continue a falar com poder. Em nome de Eu sei que o Senhor está neste lugar, eu sei que o Senhor está falando conosco. É verdade. Porque há um mover do Espírito Santo aqui. Aleluia. Toma a vida do teu servo, ó Deus, Odair. Enche-o, ó Deus, com a plenitude do Espírito Santo agora. Manifesta nele, ó Deus, a sabedoria do teu Espírito e fala com a tua igreja. Fala com poder, fala com autoridade. Fala aos nossos corações, papai, em nome de Yeshua. Amém, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glórias ao Senhor. Irmãos, abram a palavra do Senhor no livro de Isaías 55, nós vamos ler o versículo 8. Amém? Nesses dias, nós temos visto a palavra do Senhor, ela se complementando. A palavra do Senhor que ela é perfeita. Eu terminei um curso, né? E eu fui ver alguns vídeos e eu descobri algo muito interessante, muito legal, que é importante para que o nosso coração esteja firme, entender um pouco mais o caráter de Deus. Onde nesse estudo a pessoa disse assim, olha, vocês têm noção de quantos homens que Deus usou para fazer a palavra, né? Nós sabemos, não é escondido de nós, que a palavra era escrita por homens, mas ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E aí ele fala assim, olha, foi uma quantia, eu falo um número lá, que eu não me liguei no número, porque eu achei muito interessante o que ele falou após, que ele falou, olha, a palavra de Deus foi escrita por sacerdotes, por agricultores, por médicos. E ele foi falando assim, uma quantidade de pessoas de funções totalmente diferentes. E ele diz o seguinte, o interessante é que essas pessoas também viveram em épocas diferentes. Aí a mulher fala assim, o que isso traz ao nosso coração? Que Deus ele é perfeito, a palavra é ministrada por ele. Por quê? Porque mesmo sendo escrita por quantidade de homens diferentes, em épocas diferentes, de funções diferentes, de entendimento diferente, a palavra não se contradiz.
A palavra ela se completa. Então nós vamos ver aqui 2 versículos que provam isso e nos trazem um entendimento no coração que nós devemos estar observando a palavra que hoje nos monitora, que nos ensina, que nos direciona, que amanhã irá nos julgar, amém? Isaías 55:8 diz: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Vou passar aqui para vocês já, Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Glória a Deus. Igreja, nós, como homens, se você olhar para o mundo, nenhum homem, a não ser que ele tenha perdido toda a esperança de vida e não tenha encontrado o Senhor, todos os homens têm bons planos para ele mesmo. Se você ia chegar em qualquer homem, em qualquer lugar, em qualquer situação, dizer para ele o seguinte: olha, se você tivesse todo o poder e a autoridade, o que você faria com a sua vida? Com certeza os planos dele seriam bons planos. O que a palavra diz aqui em Isaías 55? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os caminhos são os caminhos de vocês. Os pensamentos do Senhor, eles são mais altos, são melhores. E a palavra diz aqui o seguinte, olha em Jeremias. Ela diz, planos de fazê-los prosperar. E o final, de dar-lhe esperança e um futuro. Ou seja, os planos do Senhor aqui, eles são melhores do que os nossos. Né? Imagina que se o homem tem bons planos para ele e os planos do Senhor são melhores para nós, os planos do Senhor são planos de excelência. Eu quero aqui fazer uma pergunta para vocês, pedir para vocês, para a gente interagir aqui. Quem de vocês que está aqui na igreja hoje, que em algum dia na sua vida teve em alguma situação envolvida na oração, Deus, através do telefone, através do pessoal, teve algum profeta que estendeu as mãos para você, um homem usado ou uma mulher usada por Deus, e disse, olha, Deus tem um grande plano para você. Quem já teve essa experiência? Praticamente todos, né? De alguma forma você encontra um pastor, um evangelista, um missionário, enfim, Deus usa essa pessoa para dizer que tem um grande plano para você, que tem um ministério, que tem um grande futuro, né? Isso já aconteceu comigo algumas vezes e eu lembro de uma em especial que eu guardei no meu coração, ou seja, a gente tem que guardar as promessas de Deus, onde isso não foi falado uma vez só não. Foi falado por várias pessoas diferentes, mas essa pessoa, todas as vezes que nós chegávamos no monte, nós começávamos, ele chamava de servão. E ela falava assim para mim, olha, Deus me mostra, você vai ser um grande profeta. Falava assim, eu vejo você pregando, e Deus, você salta assim, ó, Deus me mostra você saltando assim na frente do púlpito, pregando e tal, e eu guardei isso no meu coração. Esse é um plano de Deus que, na verdade, na época, eu não questionava, eu só não entendia. Eu olhava assim, as pessoas ali no monte, falando em línguas, Deus usando o mistério e tudo, e eu falava, cara, sabe aquele negócio que parece que eu não sou daqui? Né? Então, eu ficava muito perdido naquilo. Mas o que eu quero dizer para vocês? Eu quero dizer o seguinte, Deus tem um grande plano para todos os homens. Muito de nós, e acontece muito, todas as vezes que Deus usa um profeta, quando se fala de ministério, essa é uma palavra comum na boca dos profetas. Deus tem um grande plano para você. Deus tem um futuro imenso. Deus tem planos, vai te usar para fazer isso, aquilo. Deus tem um grande plano para você. E muitas das vezes, se você olhar para a palavra, pode te confundir, porque a palavra diz assim, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele prometeu. Mas o plano de Deus, ele não é uma promessa. O plano de Deus, ele é uma revelação que Deus tem um grande plano para você. Por quê? Porque a partir daí nós temos que, e às vezes nós não entendemos isso, o Senhor tem falado com isso no meu coração, que nos falta entendimento e temor. O que era o certo? O certo eu lembro do pastor falar aqui, e ele falar, dar testemunho disso hoje é muito mais claro e visto, porque ele já viveu isso, onde ele disse o seguinte, olha, lá quando eu estava no seminário, uma mulher disse para mim o seguinte, olha, a caminhada sua é longa e eu vejo os seus pés sangrando.
Como ele já tinha entendimento, isso deu um temor no coração dele. Mas o que falta para nós? Quando um profeta, como já foi revelado a você pessoalmente, a palavra de Deus mostra isso, porque a palavra diz o seguinte, Deus fala assim, olha, Deus não deseja mal, não quer que nenhum homem se perca, antes se converta dos seus maus caminhos e tenha salvação. A salvação já é o maior plano que Deus tem nessa terra. Mas o que a palavra, o que quer dizer isso? Quando falassem para você, Deus tem um grande plano na sua vida, era para nos gerar um temor muito grande. Por quê? Porque Deus tem um grande plano na vida de homens pequenos. Eu poderia afirmar a vocês aqui que existem pessoas que perderam as suas vidas, pessoas que ainda irão à cova sem que Deus cumpra esses grandes planos na vida deles. Mas espera aí, há uma contradição em Deus não mentir, em Deus ter promessas e não cumprir? Por que disso? Porque Deus ele tem planos para aqueles homens que se sujeitam a esses planos. Existem pessoas que elas recebem essa profecia e, infelizmente, no meio disso, principalmente quando elas já estão no meio evangélico, elas se perdem. Por quê? Deus tem um grande plano na minha vida? Tem. E qual é o próximo passo? Deus tem um grande... Olha só o título aqui. O Senhor tem grandes planos para homens pequenos. Nós vamos entrar no texto, e isso vai ficar mais claro ao seguir da palavra, que nós devemos sujeitar ao Senhor. E é uma coisa muito importante para homens que querem viver esse grande plano do Senhor. Eles têm que conhecer a Deus. Eles têm que conhecer o Senhor. Muitas pessoas estão no Evangelho, recebem isso, estão inclusive aplicados na obra, mas não conhecem o caráter de Deus. Se não conhecem o caráter de Deus, estão caminhando segundo o seu entendimento. Isso é uma prática terrível. Por quê? Porque é aquele negócio que é muito interessante, nós já vemos aqui. São pessoas que estão caminhando paralelamente ao caminho. Estão sendo enganadas pelas suas próprias mentes. Por quê? Porque elas estão na obra, elas estão frequentando, elas vêm na igreja, mas a sua mente está o enganando. Porque a palavra diz que o coração do homem ele é terrivelmente enganoso. Ou seja, apressadamente, para que os planos do Senhor se cumpram em minha vida, eu tenho que o conhecer. E quem é que revela os planos, o caráter de Deus para mim? A palavra. Nós vamos entrar aqui, nós vamos ler sobre alguns homens pequenos, nós vamos passear um pouco sobre as histórias deles, para que vocês entendam que esses homens são exemplos para nós, estão no memorial da fé, mas que esses homens, para que se cumprissem esses grandes planos de diferentes modos, eles se tornaram homens, como se diz, obsoletos na sua vida. Eles abandonaram a sua vida ou eles se diminuíram na presença do Senhor, amém? Exemplos de homens pequenos que se tornaram grandes homens. Amém? Ou seja, eu quero o plano grande de Deus, eu me torno pequeno para que esse plano de Deus encha a minha vida e aí sim eu vou me tornar um grande homem. 1 Coríntios 1, 27 e 29 diz: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Amém? Então, quer ser um homem pequeno? Se torne um homem. Quer ser um homem forte? Se torne um fraco. Quer ser um homem grande na presença do Senhor? Se diminua. Amém? Nós vamos ver aqui sobre a palavra sobre Moisés. Eu quero passar um pouquinho sobre Moisés, sobre a história de Moisés, para que você comece a entender, e nós vamos ver assim a partir dos outros homens, para que você entenda que esses homens foram e é para nós grandes exemplos. Nenhum desses homens que eu vou passar aqui são desconhecidos para nós, que estamos na igreja, que estamos conhecendo o Evangelho. Mas aqui a vida destes homens, como eles caminharam, como eles agradaram ao Senhor, reflete o caráter de Deus, que não muda, que é um Deus imutável. Amém? Moisés foi rejeitado.
Nós entendemos ali a história de Moisés. Moisés ele não foi rejeitado porque a mãe dele e os pais dele não quiseram. Ele foi obrigado a ser rejeitado. Nós sabemos a história de Moisés, que houve um decreto para que todos os meninos nascidos homens dos hebreus forem mortos. E a mãe de Moisés guardou ela até quando podia e depois foi obrigado a lançar fora. Nós vemos que a história é linda e perfeita porque tem as mãos do Senhor, mas a princípio a mãe dele foi obrigada a lançar fora ainda. E isso é o primeiro ato, ele foi lançado, ele foi rejeitado. Não foi porque os pais queriam, mas ele foi rejeitado. Depois ele foi acolhido pela princesa. E aí uma coisa muito interessante, muitos pregadores falam assim, olha, mas Moisés era um príncipe dos egípcios. Eu quero deixar muito claro para vocês, e é fácil de nós, com a nossa sabedoria, entender o seguinte, imagina um filho de escravo vivendo entre os egípcios como um príncipe. Imagina como eram os olhos daqueles que não era mãe dele, porque a princesa, Deus colocou no coração dela o desejo dela de ser mãe, ela amava ele como filho, mas como era ao redor? Nós entendemos, se você olhar para o mundo real hoje, muitas pessoas, muitos pais, eles ao adotarem as crianças, às vezes eles escondem dessas crianças. Às vezes a pessoa vive anos e décadas e às vezes ela nunca descobre que foi adotado. Por quê? Porque os pais não querem que essa criança seja rejeitada, que ela não sofra rejeição, que ela não olhe para fora como diferente. Mas nós percebemos que de Moisés isso não aconteceu. Moisés, ele foi criado até uma certa idade com a mãe verdadeira, depois ele foi devolvido, e nós vemos na história de Moisés que ele saía para olhar, inclusive foi aí que aconteceu o crime que ele cometeu, ele saía para olhar o seu povo. Agora você imagina um cara dado como príncipe dentro de um reino onde ele sabe que jamais, pela história, você pode olhar qualquer monarquia, que ele assumir nenhum cargo. Ou seja, ele era um homem dentro de um negócio muito grande, mas ali ele era o menor. Amém? Isso é uma percepção muito simples que nós podemos olhar na história. É assim que funciona. A partir daí, Moisés, quando ele começa a observar o povo dele com mais carinho, e ele começa a se encher com certeza de tristeza, de ver o povo dele sendo ali crucificado e sendo apertado, ele toma as dores do povo dele. E aí ele se levanta contra aquele guarda e assassina, enterra a história que a gente conhece, ou seja, a partir dali ele se lança no deserto, já não como príncipe, já não como rejeitado, já não como um escravo, mas ele se lança como um fugitivo, ele é um assassino. E ele segue no deserto ali, depois de 40 anos ele vivendo dessa maneira que nós acabamos de falar, ele se lança no deserto, como assim? Ele vai contra Jetro e começa a trabalhar para Jetro. Mais 40 anos ele trabalha para o sogro dele, cuidando de ovelhas e tendo essa história. Por que eu digo que isso é muito claro? Quando o Senhor encontra, ele diz, você é o escolhido para tirar o povo do deserto, do Egito, o que é a primeira coisa que ele faz? Senhor, eu não posso, encontra outro. Por quê? Porque ele era um homem pequeno. Nós entendemos que este homem, ele não teve uma grande história. Se você fosse olhar para o egípcio, para a história na época, muito provavelmente, aos olhos humanos, ele não seria escolhido para fazer tudo o que ele fez no projeto do Senhor. Ou seja, ele era um homem pequeno. Ele era um homem que era sujeito aos olhos humanos, ele não era nada. Amém? Vocês conseguem acompanhar o raciocínio? Só que o que acontece? Escolhido por Deus, se sujeitando ao Senhor, depois de tudo passado isso, escolhido por Deus, ele foi o maior profeta de Israel, antes de João Batista. Amém? Então nós entendemos que o seguinte, foi escolhido por Deus. Por quê? Porque a história mostra que Moisés ele foi escolhido por Deus já neste momento em que a mãe dele o rejeita lá, ele já era escolhido. E aí Deus começou a acompanhar e as coisas vão acontecendo e ele vai se diminuindo. Então nós temos que entender essa revelação. Você é escolhido por Deus, começa a diminuir, começa a olhar para as suas falhas. Olhem para você, olhe para dentro de você. Tem muitas pessoas que, infelizmente, ao ser escolhido por Deus para algo, a receber essa promessa, a entender, elas começam a achar que ela é mais importante que a promessa. Que ela é mais importante que o projeto. Mas eu sou escolhido, o Senhor me deu dom, o Senhor me fez isso. Mas comece a olhar para dentro de você. Há um processo.
E esse processo, para que esse plano aconteça, você tem que se diminuir. Você não, assim como o pastor falou aqui, Deus, ele nos faz planos e nos anuncia esse plano olhando para nós em Cristo. Mas para chegar em Cristo há um processo. E esse processo é o quê? Arrancar de nós aquilo que infelizmente nós criamos por muitos anos. Eu quero falar para vocês um testemunho que aconteceu comigo, eu me abrindo com o Lucas, que trabalha comigo lá, aceitou Jesus para a honra e glória do Senhor, eu falei isso para ele. Falei, cara, eu cheguei a um ponto da minha vida que eu pensei assim, se eu hoje morresse, se a minha vida fosse dada um fim hoje, qual era o meu legado? O que eu deixaria para o futuro? O que eu deixaria para minha família? O que eu acrescentei nessa vida? Nada. Eu olhei para ele estava assim para mim, ó. Eu falei, se você morresse agora, Lucas? Ele falou, cara, nada, eu não tenho nada, eu não tenho história. Então a gente tem que começar a observar que às vezes tem muitas pessoas zelando muito daquilo que ele foi, ou daquilo que ele aprendeu, e daquilo que ele foi, e as coisas do Senhor estão ficando de lado, os projetos de Deus estão indo para o ralo. Olha Davi, história de Davi. Davi foi ignorado e desprezado. Nós vemos ali que como que Davi entra no cenário? Davi entra no cenário a partir do momento que Saul ele comete aquele erro e o Senhor, através de Samuel, rasga das mãos de Saul o reino. E aí Deus fala para Samuel, fala para ele ir à casa do pai de Davi, para lá ele ungir um rei segundo o coração dele. Ali Davi começa a história de Davi que nós conhecemos. Mas qual foi a primeira coisa que nós vimos de Davi? Ele foi desprezado e ignorado pela própria família. Por quê? Quando Samuel manda, que fala com que Jetro chama os seus filhos, Jetro chama todos os seus filhos e eles passam à frente de Samuel e Jessé, e ele passa à frente de Samuel e Deus vai falando, não é esse, não é esse, não é esse, passa todos. Aí Samuel fica, mas será que não tem mais um? E Samuel pergunta para Jessé, falou assim, mas não tem mais um? Só tem, Davi, pequenininho, está lá, cuidando das ovelhas, manda chamá-lo rapidamente. Ali você imagina, por exemplo, que se vamos colocar isso para o mundo real, fala assim, olha, chama todos os seus filhos que eu tenho um presente especial para um deles. E aí, nem se lembra, ele não é nem contado, ali ele já é menosprezado. Nós vemos também que em seguida houve um desprezo dos próprios irmãos. Quando ele obedece, o pai dele vai lá levar a comida ali para os irmãos dos exércitos, onde acontece o fato que leva Davi aos olhos de Israel, onde ele ali, através dele, o Senhor derruba aquele gigante. Primeira coisa que os irmãos dele falam para ele, ele chega e pergunta, falou assim, e a recompensa? Por quê? Porque ele já sabia. Deus já tinha matado na mão dele, através da mão dele, o urso, o leão. E os irmãos dele falaram, sai fora, pai. Bem, eu sei o que tem no seu coração. Tipo, coração mau. Você vem aqui para perguntar quem é você nesse lugar. Falando, quem é você na fila do pão? Né? Então ele foi desprezado, ele foi ignorado. Em seguida, ele foi perseguido pelo próprio rei, por Saul. Quando Saul percebe que o Senhor era com ele, ele é perseguido. Ele é expulso da sua própria terra. A palavra diz ali que ele é expulso, que ele, para não ser morto por Saul, ele vai morar em outro lugar. Ou seja, Davi começa aqui, já era abaixo da família dele, e a situação dele ainda piora. Ou seja, ele vai se diminuindo até que o quê? Até que o Senhor cumpra nele o plano. Agora uma coisa sobre Davi, ele sendo escolhido por Deus, ele se tornou o maior rei que Israel teve antes de Jesus. O maior rei foi Davi. Depois de ter passado por isso, ou seja, de um homem pequeno, desprezado, ignorado pela sua família, os planos de Deus se cumpriu e ele se tornou um grande homem. Então, olha, nota o caráter de Deus, nota essas coisas não mudaram. Deus não muda, comece a observar o caráter de Deus para que você se enquadre no que Deus tem para você. Nós vemos Pedro, no Novo Testamento, depois de Jesus. Pedro, eu lendo a palavra, eu fico olhando assim para Pedro, Pedro ele era um fracassado profissionalmente. Né? A Bíblia não fala assim da história de Pedro, como ele era, mas todas as vezes que mostra Pedro pescando, o que fala?
e passou a noite inteira e não pegou nada, né? A gente olha assim, porque se você continuar olhando, você vai ver chegar um ponto em que os homens vêm cobrar tributo de Pedro e ele não tinha como pagar. Jesus fala, olha, vai, lança a linha, vai tirar lá e vai pegar, vai pagar o tributo por você e por mim. Ou seja, profissionalmente, Pedro ele não era um cara, falou assim, não, ali vem Pedro, pescador. Não, nem ele, nem os irmãos dele. Aí vem Jesus e chama ele para vir. Só que aí o que acontece? Continua Pedro inconstante, desequilibrado. Né? Nervoso, passa à frente o carro na frente dos bois. Ali você vê que Jesus de vez em quando estava dando nele, porque ele totalmente desequilibrado. Ele reconhecia a soberania do Senhor, foi ele que anunciou que tinha encontrado o Messias, e você vê que ele desentoa totalmente com o ministério do Senhor. Só que o que acontece com Pedro? Pedro, ele era um dos mais dedicados. Todas as vezes que o Senhor falava, olha, mas esse é o plano que tem para a obra, e ele falava, eis-me aqui, Senhor. Né? Eu gosto muito de uma frase que saiu da boca de Pedro, assim, que todas as vezes que eu estou lendo a palavra e assim, em espírito, eu me emociono. Né? Quando ali naquela passagem que os discípulos, Jesus tinha ali aproximadamente 70 discípulos, né? E que Jesus dá uma palavra dura e eles dispersam ali, eles saem e falam assim, mas quem pode suportar uma palavra dura dessa? E os discípulos vão tudo embora, fica só os 12. E Jesus olha para eles e fala assim, e aí, vocês também não vão embora? Não vão me abandonar? Pedro fala, Senhor, para onde nós iríamos se só o Senhor tem a palavra da salvação? Ou seja, você olha e entende que Pedro, ele com todos esses desequilíbrios, com todo esse caráter ainda perturbado, era um homem que ele estava em direção a buscar isso. Ele não diz assim, ó, bom, eu fui o primeiro, né? Porque assim, quando eu cheguei, mas meu irmão não tinha ninguém. Os 10 chegou depois. Não, eu tenho a promessa. Jesus falou para mim que sobre essa pedra edificaria a igreja. Pedro, ele foi se diminuindo até o ponto em que aconteceu o declínio total, né, do seu ministério, onde ele nega o Senhor. E aí acontece algo maravilhoso, que quando Jesus já ressurreto, ali na beira do mar, ele chega e ele começa a obra em Pedro. E aí nós podemos dizer assim, Pedro amava o Senhor acima de tudo e foi escolhido logo depois dessa transformação que Jesus fala para ele. Então quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, houve um prazo de caminhada, de entendimento, de reconhecimento, de transformação. E lembre-se uma coisa muito importante, irmãos. Nesse prazo, Jesus operava através deles milagres e prodígios. Eles foram enviados. Os espíritos submetiam a eles curavam. Coisas maravilhosas aconteciam através deles. Ou seja, olha, mas eu orei, eu pus a mão e Deus curou, eu falei da palavra, a pessoa se converteu, eu preguei a palavra e aquele irmão que estava lá recebeu, aceitou Jesus. Isso você ainda está em processo de transformação. Essas coisas têm que ser muito claras no meu coração. Eu tenho que estar olhando para mim nesse processo. Porque assim aconteceu com Pedro. Assim, inclusive, não só com Pedro, inclusive esses que abandonaram Jesus, dos 70, a palavra diz que Jesus mandou de 2 em 2, e eles voltaram alegres e cheios de alegria, dizendo que, Senhor, os espíritos malignos se submetem a nós curamos, nós libertamos. Então, assim, há um processo. Eu não sou nada, eu sou um vaso, eu sou aquele que é servido, mas a minha vida tem que se encaixar para que o plano, Deus fala que o plano dele é grande para o futuro. Isso tem que ser muito claro para mim. Então, Pedro ali, ele foi escolhido. Quando ele se converteu mesmo, a palavra diz que, Paulo fala isso, né? Assim como Pedro foi escolhido para ser apóstolo de Israel, eu fui escolhido para ser apóstolo gentil. Ou seja, em Israel, no meio dos apóstolos que ficaram, Pedro foi o escolhido. Ele liderou, assim como Jesus disse, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então é importante nós entendermos o que aconteceu com Pedro, quem ele era, a transformação, as coisas que aconteceram com ele, até que ele se tornou pequeno até o ponto de Deus operar por meio dele. Nós não podemos esquecer, falando de Pedro,
que quando o Espírito Santo desce, ele, a palavra diz que ele cheio do Espírito, cheio de Pedro? Cheio do Espírito Santo, prega a palavra e mais de 3.000 almas aceitam a Jesus, amém? Amados, eu trouxe aqui também, nessa palavra, mudando para que a gente entenda como que funciona, como que é o caráter de Deus, que não muda, não importa qual é a pessoa que está, o Deus não muda, o projeto dele não muda. Exemplo de homens importantes que se apequenaram diante do Senhor e se tornaram grandes homens. Eu trouxe 2 exemplos, né? 2 conhecidos. O primeiro foi Zaqueu. Zaqueu tem uma história muito curtinha ali, mas que você vê como que se manifesta. Assim como eu gosto de, às vezes, quando eu olho para a palavra, e eu me alegro de ver eu conversei isso com o Ricardo uma vez, como que aquele homem estava pregado ali na cruz, né, com Jesus, e os dois, um começa a acusar, e esse defende o Senhor, e ele pede para Jesus para lembrar dele no reino, e Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E você nota, assim, se você não analisar o caráter, por isso que Deus ele não se contradiz, o caráter do Senhor é perfeito, não vai mudar por causa de mim, isso fica muito claro. Você olha assim, uma pequena passagem, aquele homem, primeiro ele defendeu o Evangelho, ele reconheceu a soberania de Deus, e defendeu o Evangelho, reconheceu que ele era pecador, pobre, que ele era pecador, de que ele era merecedor daquilo que ele estava fazendo, reconheceu a soberania de Deus e pediu, Senhor, me salva. Ou seja, o projeto de Deus em 2, 3 frases foi completo ali. Então nós olhamos que Zaqueu, mesmo uma história pequena, é revelado o caráter de Deus ali. O que acontece? Zaqueu era rico, era um homem importante. A palavra diz que ele era um homem de grande posse, inclusive ali era rodeado de invejosos, né, de homens ali. Falar, mas esse é um cobrador de impostos, um homem assim, mas ele era um cara de posses. A palavra diz que quando Jesus passa debaixo da árvore, nem fala assim, Zaqueu, hoje me convém dormir na sua casa. A palavra diz que ele falou assim, ó Senhor, na minha casa o Senhor pode ir, mas não cabe só o Senhor, não cabe esses 12 e esse povo não. Não. A palavra diz que ele chamou o povo e houve ali, teve um jantar, um alimento ali, e todo mundo se alimentava. Inclusive foi ali que teve aquela acusação, mas o Senhor está comendo com pecadores e tal. Então, o que acontece? O que acontece ali com o Zaqueu? Zaqueu, quando ele tem um encontro com Cristo, ele reconheceu a soberania de Jesus. Ele reconheceu e em seguida, o que ele fez? Desfez da sua importância. Ele falou, Senhor, hoje, a partir de hoje, metade do que eu tenho eu dou aos pobres, e se ainda há alguma coisa, eu desfiz, ou eu roubei, ou eu prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Você começa a olhar para isso e você entende o seguinte, como é difícil para o homem, imagina assim, para a gente hoje que nós não temos mais, falar, mas se eu fosse rico também eu daria metade, né? Tem nada, se me desse 100 e eu pudesse dar só 50, eu estava ganhando 50, né? Mas você já parou para pensar como o homem é agarrado aos bens materiais? Como que o homem ele é agarrado a essas coisas? Já pensou em um homem rico dizer assim, hoje eu vou dar metade. Metade do que eu tenho eu vou desfazer. Ou seja, a importância que eu tinha de cara, eu já vou ficar só metade importante. E ainda todos aqueles que vierem se levantar para dizer que eu vou devolver 4 vezes mais. O que Jesus falou para ele? Hoje chegou salvação nessa casa. Então aquele que era, o que ele fez? Se diminuiu diante do Senhor. Para alcançar uma aprovação do rei. Amém? Vamos para Paulo. Paulo, ele era um homem importante, sabia? Às vezes a gente olha para Paulo, eu gosto de admirar com as coragens, as personagens de Claudiano, né? Como que ele é corajoso, apanhava, e ele era muito, eu acho que vocês vão falar a palavra, mas ele era muito perdido, né? Assim, ele lá apanhava, dividia o povo, juntava aqueles que sobravam, e ele foi um grande missionário, né? Ou maior, né? Nós devemos hoje, se nós formos falar de homens, o alcance que o Evangelho deu pelo mundo através de Paulo, né? A palavra diz, ele mesmo diz, e foi assim, eu fui dado apóstolos aos gentios, somos nós, pessoas. Nós não somos descendência direta de Abraão. Mas Paulo ele já era um homem importante. Paulo ele era importante perante o Sinédrio. Tem uma passagem na palavra em que diz, ele mesmo diz, já confessando os seus pecados, ele reconhecendo as coisas terríveis que ele fez, que ele foi
Ele foi no Sinédrio e pediu para o pessoal, para os grandes da época, como se fosse hoje, aqui em Cuiabá, se fosse na prefeitura, na Câmara Municipal, e ele chegou lá e pediu uma autorização para perseguir a igreja. Ou seja, a palavra diz que ele chegou e pegou, ele foi diretamente nas pessoas. Ele era um homem importante. A palavra diz ali que ele era um homem muito inteligente e ele era poliglota. A palavra diz que ele diz, né? Eu fui criado aos pés de Gamaliel, um dos grandes sábios daquela época. Essa parte poliglota, eu vi um estudo sobre a vida de Paulo, onde eles falam que, nesse estudo, fala que Paulo ele falava 9 línguas. Inclusive os estudiosos dizem o seguinte, olha, Paulo já viveu este caminho para falar isso, exatamente era um projeto de Deus, né? Porque ele entrava nos reinos e ele pregava para aquelas pessoas. Ou seja, como é que pregava? Como é que eu saio hoje e vou lá para a Espanha para pregar lá, sendo que eu não sei falar espanhol, né? Como que eu vou lá para pregar? Deus, nós sabemos de milagres que Deus faz isso com pessoas que mudam a língua, mas nós estamos falando de pessoa comum. Como que ele fazia isso? Então Paulo, ele era um cara importante. Ele era um homem bem-sucedido perante os poderosos daquela época. Ele era um homem muito inteligente, foi criado. Nós vemos pelos discursos de Paulo que era um homem acima da média, era um homem inteligente. E ele era um homem poliglota. E mais, ele era um homem que tinha dupla cidadania. Né? Nós vemos ali no momento que ele é preso pelos romanos, e aí tem uma conversa com ele, e o cara fala, mas como você fala, eu sou um cidadão romano? O cara fala para ele, como você conseguiu isso? Porque eu tive que pagar muito caro. Então ele era um homem importante. Só que o que acontece? Mas ao encontrar Cristo, ele abandonou tudo isso. E é uma coisa muito interessante, que a primeira profecia, nós estamos falando que nós recebemos profecia, a primeira profecia para Paulo é aquela do Ida, hein? Fala assim, olha, vai lá, impõe as mãos sobre ele, porque cabe a este homem sofrer pelo meu nome. Jesus disse assim para ele. E aí nós vemos, Paulo ele nos ensina muito, as cartas de Paulo que nos levam ao entendimento do homem mau que nós somos e da transformação que nós temos que ter, é que ele foi assim. Nós vemos Paulo falar assim, olha, eu sou um dos mais pecadores. Paulo fala, eu caminho esmurrando a minha carne. Ou seja, Paulo, tudo isso que ele conquistou, no final ele entendeu que tudo isso era para o mal do reino. Um reino que foi revelado a ele. Ou seja, um homem desse que caminhou, que cresceu em tanta maldade, ele teve que arrancar isso tudo fora dele. E ele sofreu, e ele se entregou. E o que acontece? Nós olhamos para Paulo hoje e nós entendemos como igreja que ele foi o maior missionário que esteve na igreja de Cristo. Ou seja, nós, como homens, né, nós podemos dizer isso por causa do evangelho que nós conhecemos, que nós hoje temos um mundo evangelizado, praticamente globalizado no evangelho, por iniciativa de Paulo. Ou seja, Deus realizou um grande projeto na vida de Paulo. E eu falo para vocês, assim, eu já falei isso antes aqui, que Paulo fala uma frase que ela é poderosa e tem que ser usada com muita cautela, e não são todos que podem falar isso, que ele diz o seguinte, sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, pagou um alto preço. Mas você tem noção do tamanho do galardão? A gente tem noção? Né? Então esse homem que ele era grande, que tinha alguma coisa, que podia se gabar diante dos homens, ele abandonou tudo que ele tinha, tudo que ele era, lutou firmemente contra a carne. A palavra diz que Paulo, na caminhada dele, na primeira caminhada que ele ficou 7 anos ali aprendendo, a palavra diz que ele era rejeitado. Por quê? Porque o povo tinha medo. Se ele falasse assim, hoje, ele falou assim, hoje tem reunião lá na casa do irmão Aristides. E aí, quem que vem? Ele falou, o pregador de fora, quem? Paulo, Saulo de Tarso, igual a câmera, o povo sumia, tinha medo dele. Por quê? Porque ele era um perseguidor da igreja. Ou seja, ele ainda teve que desfazer isso com puro suor e sangue, o mal que ele tinha praticado à igreja. Amém? Então, nós olhamos aqui, olhamos para homens e nós podemos entender o caráter de Deus para nós. Nós podemos observar através da vida desse homem. Eu fiz aqui um resumo, né, para a gente entrar na conclusão, onde falar da palavra, para a gente concluir o tema, para você olhar que na palavra de Deus você consegue observar o caráter de Deus.
para você, para o seu evangelho, para o seu ministério. Para você olhar para você e dizer assim, cara, eu quero. Porque assim, não sei vocês, mas todas as vezes que um profeta vem falar, eis que eu te digo, ou o Senhor manda te dizer, eu sou coração quebranta, né? Eu já sou chorão hoje, mas eu era um cara mais macho na época, né? E mesmo assim, quando vinha um profeta e dizia isso, a gente estoura em lágrimas. Por quê? Porque assim é Deus falando comigo, é o Senhor se revelando a mim, é o Senhor me... Como eu sou importante. E de fato é importante, de fato nós somos importantes. O que essa palavra não é desconstruir os projetos que Deus tem para você de maneira nenhuma. Os projetos são grandiosos e nós merecemos a nos dar para este evangelho, para dar para esse projeto, para que ele se realize, porque não é você que faz. Mas uma coisa nós temos que ser muito claro no nosso entendimento. Deus não vai realizar esse projeto em pessoas que estão vivendo vida antiga. Isso é claro. Deus não precisa do seu entendimento, do meu achismo, de como deve fazer. Deus não precisa disso. Qual foi a última frase que Jesus disse antes de entregar o Espírito? Alguém lembra? Está tudo pronto. A única coisa que eu tenho que fazer, Senhor, eis-me aqui. Só que o eis-me aqui e continuar como Pedro negando Jesus nos atos não adianta, né? O eis-me aqui é olhar para dentro e ver, ó, essas são as minhas falhas, esses são os meus erros. Nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Ó. Conclusão. Use a palavra como espelho e olhe para si mesmo. Tiago 1, 21 e 24. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e de toda maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Ou seja, nós devemos ser praticantes da palavra. Tem muitas pessoas que, infelizmente, elas olham a palavra, entendem a palavra, e ela imediatamente, bota na outra pessoa. Fala, diz que é crente, mas não segue essa palavra, não faz isso. Fala, é crente, mas está fazendo isso, isso e aquilo. Ou seja, e aí? Imediatamente já está pecando. Ouviu a palavra, às vezes, no pensamento com bom coração, mas pegou a palavra para já praticar bruxaria, para já julgar, para já opinar, para já trazer juízo sobre a pessoa. A palavra do Senhor, ela serve para duas coisas importantes, né? Fora a salvação e condenação, ela serve para nos revelar o caráter de Deus e revelar o que nós somos. Às vezes tem pessoas que até entendem o caráter de Deus, mas ela não olha para si mesma. Ela continua praticante das suas velhas jeitos, continua falando do jeito que falava, continua entendendo do jeito que falava, continua criando julgamento, continua acusando, continua mentindo, continua falando um monte de coisa. Ou seja, a palavra está ali, é perfeita, ela está recebendo, igual nós recebemos do maná do Senhor, mas essa palavra não é aplicada a mim. E aí é um grande erro. Amém? Tem as suas prioridades alinhadas com as prioridades do Senhor. Vamos entender, nós falando de ministério, quais são as prioridades do Senhor? Primeiro, Deus. Deus acima de todas as coisas. Segundo, a nossa família. Ela tem que ser uma prioridade no nosso ministério. Nós temos que olhar para a nossa família com mais carinho. Nós temos que entender que a primeira responsabilidade que foi nos dada como ministério é a nossa casa. Né? Quantos escândalos que não tem aí na igreja, o cara está ali, oh, aleluia, pregando a palavra, glória a Deus, chega na palavra e depois descobre que o cara está espancando a mulher, que o cara não liga para os filhos, o cara está olhando para outras pessoas, ou seja, não dá para entender como que alguém olha para isso e acha que o juízo de Deus vai ser complacente com esse tipo de coisa. Não existe. E terceiramente o ministério, nós vamos entender isso na palavra. 1 Timóteo 3, de 1 a 13. Acho que eu tenho que só clicar em cima, já abre lá, pastor? No B? B. Aqui.
Vamos lá. De 1 a 13. 1 Timóteo 3, de 1 a 13. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado a vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os seus filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao mistérios da fé, com a consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus, ou seja, os grandes planos. Amém? Então isso aqui está falando de ministério. Agora qual que é? O Deus, E. Então isso aqui está falando de ministério. Ou seja, Deus tem um grande projeto, Deus está falando que o seu ministério é grande, que Ele vai te usar muito na palavra, que vai te usar muito para ganhar almas, você vai ser um grande homem no meio do evangelho, você vai ser tanta coisa, mas e você? Isso é um projeto de Deus, é um plano de Deus. Mas tem como? Como que eu faço para alcançar? Igual, por exemplo, essa é uma pergunta que eu devia ter feito para mim lá em 2012, né? Aí quando falava, você vai ser pregador e tal, não sei o quê, e eu ficava ali no monte, lá para o povo pulando que nem pipoca, e eu doido querendo, mas não entendia, né? Mas eu não tive essa... Eu vim começar a me perguntar isso de 2016 para cá, e hoje eu tenho me aplicado a isso. Até falando com o Claudemir, eu tinha 2 grandes defeitos, coisas que Deus me mostrou, e eu estava lutando contra um, agora eu estou lutando contra o outro. Por quê? Porque é a minha carne que eu tenho que esmurrar, eu sou o errado, é eu que quero o projeto do Senhor para mim. Então assim, como que eu faço? A palavra está mostrando. Você quer o ministério, você quer ser grande, a palavra diz, assim foi feito com fulano, assim com ciclano e assim com Bertano. Assim Deus, aí você vem Paulo e fala assim, olha para Timóteo, ele estava preso, fala, Timóteo, você vai passar nas igrejas e você vai ordenar quem? Como que vai ser ordenado? Aí a palavra diz, vai ser ordenado dessa maneira e dessa maneira. Os que não fizerem isso não são dignos do Senhor. E hoje nós olhamos para o evangelho, olhamos para as igrejas, e infelizmente nós não vemos algumas coisas desse tipo. Mas, será que Deus está cego? Será que Deus tem tapado os olhos deles a esses? E tem mais, uma coisa terrível que acontece nisso aqui. Eu já vi algumas histórias, e nós podemos entender isso, que muitos pastores, homens que estão na posição do pastor Osmair, às vezes, conhecendo essa palavra, ordena pessoas por benefícios próprios. Por causa de dinheiro, porque é um cara que oferta bastante, porque é um cara que vai se ajudar, vai descansar em alguma área, né? E aí o que acontece? Naquele dia, esse que assumiu o ministério vai ter que dar conta, e o que deu a esse poder também vai ter que dar conta. Então a palavra do Senhor está nos ordenando como funcionam as coisas. Olha só, use os olhos apenas para os seus defeitos, e refreie a língua de falar do seu próximo. Por que a palavra diz usa os seus olhos para falar do seu defeito? O que Jesus falou para nós naquele dia? Você tenta tirar um cisco do olho do seu irmão, mas no seu olho tem uma trave. Olha o tamanho da trave. Ó.
Ou seja, está acusando, está apontando o dedo, está falando mal dos outros, mas o fulano faz isso, o ciclano faz aquilo outro, aquilo outro. E a vida não tem nenhuma brecha, ela tem uma porteira aberta. Né? Cheia de defeito, um monte de coisas para consertar, um monte de coisas para ir diante do Senhor, um monte de coisas para abandonar, de transformar, mas está apontando o dedo para os outros. O fulano, o ciclano faz isso, faz aquilo outro. E está apontando. E aí fala assim, chega na igreja, glória, Deus está agindo. Está agindo? Será que Deus é injusto? Porque se tem pessoas que estão pagando o preço, que estão olhando para si mesmo, tá arrancando aquilo, porque tirar as coisas da gente dói muito. Você tirar as suas coisas, porque o que você tem que fazer? Você tem que negar a sua carne. Jesus fala, aquele que não se negar a si mesmo, não amar mais a mim, do que pai, do que mãe, do que tudo, não é digno de mim. Ou seja, há uma luta, há uma guerra constante contra si mesmo. Aí aquele outro não está nem aí, está vivendo do jeito que acha, está apontando o dedo para os outros. Será que é a justiça? Será que esse vai ter o mesmo destino desse? Então assim, os olhos nossos, ele tem que estar... A gente observa, obviamente. Até porque a palavra diz, ouvir tudo, ou como se vê tudo e retém o que é bom. Você observa, mas você nesse ponto tem o poder. E não só o poder, a responsabilidade de mudar você. Amém? E Tiago, fala da língua. Tiago 3, 9, 12 diz... Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Ou seja, olha de novo. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldição? Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona? Ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Olha, amados, a palavra diz que a luz, ela sobressai as trevas, né? Nós sabemos que, se você for para o estudo, vai dizer que as trevas, ela é uma ausência de luz. Né? Ou seja, até as trevas elas não é algo, ela é a ausência de algo. Mas eu arrisco a dizer para você aqui, que a boca que ela sai coisas boas e sai coisas más, nesse ponto a luz não se sobressai às trevas. Por quê? Porque você imagina, por exemplo, a pessoa vem cá e me cumprimentou, irmão, Deus abençoe, você tem uma semana abençoada, e eu saio, glória. Aí o irmão vira e fala, você viu daí? Não sei como é que pode. Isso aí, daqui a pouco você vai ver o tombo. Não é possível. Então, eu arrisco a dizer que a alma dessa pessoa, ela fala porque ela tem raciocínio de engano, de falar as coisas boas. Mas a alma dela, o coração dela, não tem luz. Não é possível ter. A palavra de Deus nos mostra isso claramente. Então, cabe a quem? Fala assim, olha, Jesus, quando ele vir nas nuvens, ele vai vir uns 5 minutos antes, vai descer aqui e vai me mudar por dentro, vai mudar minha língua, vai colocar uma língua boa e vai... Não. A palavra nos deixa claro que somos nós que temos que fazer isso. E como que nós fazemos isso? Observando a nós mesmos. Porque eu vou dizer uma coisa a você, a maioria das pessoas que fazem isso, elas nem percebem. Ou quando elas percebem, elas fingem que não percebem porque está agradando. Então olhe para a palavra, entenda que não há justiça de Deus aí, que na verdade haverá um juízo e que às vezes nós estamos perdendo de Deus usar nós para alguma coisa grandiosa. Então nós temos que mudar, cabe a nós refrear e mudar o nosso entendimento, amém? Seja sujeito a todas as autoridades, sabendo que elas provêm de Deus, começando por seus pais, aos jovens aí que estão ainda debaixo da autoridade dos seus pais, aos pais, líderes espirituais e autoridade no mundo. Nós temos que ser sujeito à autoridade, irmãos. Você não vai ver Deus operando na terra por meio da rebeldia. Isso é impossível disso acontecer. Deus não vai usar manias que Satanás tem para atuar na terra. Não tem isso. Se você está em rebeldia contra os seus pais, aos jovens aí, se você está em rebeldia contra os seus pais, não é a mão de Deus que está. Se você não concorda com o que o seu pai está dizendo e a sua mãe, você acha que você é mais esperto com ela, não é a mão de Deus se você está fazendo isso.
A rebeldia, ela proveu lá. Como que aconteceu o pecado? Através da rebeldia de Lúcifer, que se tornou Satanás. Rebeldia não é de Deus. Deus, ele atua na terra por meio de autoridades. É assim que Deus faz. Se você está dentro de uma igreja e se revela contra uma autoridade que é constituída legalmente na igreja, você não é servo de Deus. Não pode ser, não cabe. Se você lê a palavra de Deus, não tem lógica, isso não cabe para a gente. E eu vou dizer mais, eu vou provar na palavra para vocês que nem que se essa autoridade estiver fazendo errado, você não pode se levantar contra ela. É terrível isso. Por quê? Porque quando você faz isso, você se levanta contra a palavra de Deus. Você se levanta contra o próprio Deus. Quando eu digo assim, olha, o pastor Osmar está aqui, Deus levantou, deu a ele um ministério, e eu estou aqui, ele está pregando a palavra, e de repente eu começo a me levantar contra ele, é contra quem que eu estou se levantando? Contra Deus. Samuel diz, olha, não vou falar disso, vou falar de Samuel. Samuel, quando o povo de Israel chega a Samuel e fala assim, Samuel, fala com o Senhor, nós queremos um rei sobre nós queremos uma autoridade sobre nós. A palavra diz que Samuel se entristece, ele se aborrece, ele fica muito chateado. E ele vai diante do Senhor com o coração aborrecido. Por quê? Porque primeiro Deus governava o povo, só que Deus governava através dele, ele era a autoridade. Aí Deus vem imediatamente, antes de falar ao povo, fala para Samuel, Samuel, não se preocupe, eles não estão se levantando, revoltando contra vocês, sim contra mim. É a palavra, gente, não tem como eu dizer que eu estou na igreja e eu me revolto contra a autoridade, eu estou pecando, eu não estou sendo servo de Deus, não pode, não existe isso. Eu vou mostrar para vocês aqui, olha só o que a palavra de Deus diz, Atos 23, 1 e 5, presta atenção. Paulo, fixando os olhos no Sinédrio, diz, meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus, com toda a boa consciência, até o dia de hoje. Diante disso, preste atenção, Paulo estava correto diante de Deus. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens para que estavam perto de Paulo para lhe batessem na boca. É certo isso? Um homem falando de Deus apanhar na boca? Não, preste atenção no seguinte. Então Paulo lhe disse, Deus te ferirá. Paulo, na sua revolta, se levanta contra ele. Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me manda ferir. Olha o que o cara fala para ele. Outra pessoa diz, onde que estava perto, os que estavam perto de Paulo, diz o seguinte, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Olha o que Paulo fala. Paulo respondeu, irmãos, eu não sabia que ele era sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Paulo estava correto, mas ao se levantar contra uma autoridade, ele pecou. Ele imediatamente se retratou. Ou seja, assim, gente, desculpa eu falar, mas é assim, é uma ignorância à palavra quando eu presto a minha boca e a minha vida para se levantar contra a autoridade. Seja ela física, seja ela os pais, seja ela a autoridade espiritual, ou seja ela uma autoridade do povo. A gente olha, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma coisa interessante que nós vemos que são questão de princípio. Esses dias aconteceu um ato vergonhoso no nosso país. Né? O STF lá se levantou, está na Constituição que o presidente ele pode nomear o delegado da Polícia Federal. É constitucional. Um cara do STF se sobrepôs, ele é autoridade, ele se sobrepôs e impediu o presidente de fazer isso. Imediatamente os nossos corações de quem está acompanhando ficam bravos. Ou não, o presidente tem que ir lá e fazer isso e fazer aquilo. Ele falou assim, olha, estão se levantando contra a Constituição. E a partir daqui eu não vou aceitar. Ou seja, existem autoridades que podem rebater isso. Mas o que ele fez? Aceitou. São princípios de um homem que está fora não está acompanhando o evangelho como nós estamos. Ou seja, o cara fez um ato errôneo, isso dizendo o errado, não estou falando quem está certo. Fez uma coisa errada, mas mesmo assim ele se pôs como autoridade, ele veio e aceitou. E o que aconteceu imediatamente? Imediatamente Deus envergonhou o STF, está o povo tudo doido querendo eles tirar de lá. Ou seja, Deus age por meio de quem é rebelde? Jamais.
Jamais. A palavra não dá base para nós em momento nenhum fazer essas coisas. Amém? E por último, e muito importante, deixem-se ser transformados pela palavra. Mude o seu entendimento e não endureça o vosso coração. Nós temos dia após dia recebido a palavra, nós temos testificado a palavra aqui, nós temos sido ensinados, instruídos, insistido a conhecer a palavra. Nós podemos dizer, eu creio que todos nós podemos dizer de boca cheia, na minha igreja se prega a palavra de Deus. É ou não é? Amém? Nós podemos falar isso. Mas o que acontece? Beleza, se a palavra ela é pregada aqui e ela cai numa terra infértil, o que acontece? Satanás vem e rouba. E rouba por quê? Porque a minha mente não está preparada para a transformação da palavra. Eu sou cheio de palavra nova, mas dentro de mim está cheio de critérios antigos, a julgar a palavra, a julgar o meu entendimento. Não olha para si mesmo. A luta diária tem que ser contra você. Quando a gente fala assim, olha, igreja, para finalizar, quando eu falo assim, Deus tem grandes planos para homem pequeno, é o quê? Eu automaticamente estaria fora, né? Corpinho desse, 1,86 m, pesando 135 kg, e aí? Estaria fora automaticamente, mas não é esse corpo físico. É o corpo espiritual, é a minha alma. É eu lutar contra aquilo que antes me levava para o pecado, que antes me fez eu conhecer o Senhor, e hoje eu subjugar, eu ser pequeno. Então a parte na palavra se diz o seguinte: Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua. Só que isso é uma coisa muito interessante quando eu peço para o Senhor, mas eu tenho esse dever de entender, olha, eu desde quando aceitei a Jesus eu ainda penso dessa maneira. Nessa área eu ainda penso dessa maneira. Tem que olhar. Vai para a palavra. Olhe para a palavra. O que é que Deus quer? Como que é o seu comportamento? Como é que você tem que falar? Como que você tem que viver? Como você tem que tratar as pessoas? Como você tem que amar? Né? Nós temos que receber a palavra. Eu vou dar um exemplo para vocês. Estava conversando com o Claudemir. O pastor estava pregando aqui esses dias ali. E ele falou assim, olha, Deus está mandando dizer, ele falando de Deus e falou assim, que tem aquele cara que chega diante do Senhor e diz, Senhor, me ajude a vencer a minha incredulidade. Eu podia pensar, falar, rapaz, fulano é incrédulo, né? Não. Imediatamente eu pensei, falei, cara, tem muitas vezes que eu estou orando por coisas antigas que eu não creio mais. São promessas antigas. Cheguei em casa, eu saí daqui, entrei no carro, falei, Sabrina, nós vamos orar assim hoje. Eu pensei assim, essa menina falou assim, é verdade, sabia? A gente está orando, é uma repetição tão grande que você não crê mais. Ou seja, a palavra veio imediatamente a mim, eu tenho que olhar para mim. É um recado para mim. Eu entendi que o Senhor, eu já cheguei em casa, eu fui orar de madrugada e a minha parte da minha oração inteira foi sobre isso. O Senhor ajuda a vencer a minha incredulidade, às vezes eu sou incrédulo, às vezes o Senhor já tem promessa a mim que eu não creio mais, o Senhor é fiel, o Senhor vai cumprir. Tem coisas que eu peço ao Senhor, Senhor, me dê um dom de cura, mas no meu coração já não crê nisso, quer dizer, então eu pedindo para Deus, ou seja, a palavra falou comigo, a minha cabeça tem que receber a palavra e eu tenho que olhar para mim, se isso está errado em mim, trata de consertar. Amém? Amados, esse versículo Deus deu para mim vindo aqui, essa palavra para cá, e eu queria deixar isso aqui para vocês, como reflexão nessa palavra, crendo que Deus falou com você, né? Você entendeu que esses planos grandiosos de Deus estão à nossa disposição, basta, igual o pastor fala, nós temos que entrar para receber, nós temos que nos dar Deus tem muitas vezes, o pastor já falou muitas vezes, tem coisas espirituais que já nos foi entregue, às vezes nós não recebemos porque nós não entramos na realidade espiritual. Então isso é uma palavra pura de Deus para que você entenda que comece a olhar para si mesmo, comece a buscar no Senhor, pede para Deus revelar nas suas orações, nas suas buscas, o que é que você tem que Deus não está te agradando. Tem muitas pessoas que infelizmente caminharam um tempo e deixaram de buscar, se acharam autossuficientes, se acharam inteligente demais e caíram. Amém? Vamos lá. Hebreus de 3, nós vamos ler do 7 ao 14. Olha o que a palavra diz. Assim como diz o Espírito Santo, hoje
se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração, como na rebelião durante o tempo de provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês sejam endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que, de fato, nos apegamos até o fim à confiança ou à fé que tivemos no princípio. Amém? Deus abençoe cada um de vocês e que a palavra do Senhor esteja reinando nos nossos corações. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.